Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua ressonância magnética com mais conforto e qualidade. Contamos com espaço interno maior que o convencional. E você ainda pode escolher sua própria música para ouvir enquanto realiza o exame. Uniscan Linhares. Diagnóstico por imagem. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa é da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Eu sou o Thiago Durão Pandini e apresentando o programa junto comigo, a doutora Amanda Dias Casagrande. E o tema de hoje, Amanda, é de extrema valia para toda a população. A gente fala isso porque nós vamos mencionar muito sobre o direito trabalhista. Inclusive, dentro do direito do trabalho tem um tema que envolve pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, pode-se dizer, que é uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho sobre o Uber, que aí abrange o nosso território nacional, mas o Uber que tem no mundo inteiro. Então, assim, é muito bacana, fique com a gente. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem, telefone 99622-4547. O nosso convidado de hoje é uma referência no direito do trabalho, que é o professor e advogado, o doutor Osório Vicente Neto. Mas antes de passar a bola para o doutor Osório, vamos chamar a TV Sincope para ver como é que está o movimento na BR-101. Aí a saída da ponte, né? Que é a entrada de Linhares, para quem está indo para a capital do Espírito Santo. Linhares muito bonito, né, doutor Osório? Muito bonito. Ainda mais vista assim, né? Vista assim. E você tá matando a saudade do TV Sincope, né? TV Sincope. Teve o produtor aqui, o que manda na TV Sim, foi: Tiago, cadê o TV Sincope? Nunca mais teve. Estamos vendo aí ao vivo e a cores. Diretamente aí da ponte. Trânsito bem tranquilo, né, Amanda? Bem tranquilo, bem de boa. A outra câmera, acho que aqui na central da BR não vai passar, então a gente já começa o nosso programa com o doutor. Olha lá, Osório. foi só você pedir. Foi só pedir. Tá aí, trânsito fluindo bem, não tá? Tá mais tranquilo todos os lados da BR. Os nessa dois lados bem de boa, nem com sinal tá dando trânsito. Mas gozado, né? Só dá trânsito na hora da gente chegar na TV Sim. Só. Aí é trânsito pra caramba, você chega em cima da hora, você fala: meu Deus, eu vou perder o programa hoje. Depois daquela vez que aconteceu o acidente, todas as vezes agora eu chego cedo. A Amanda mete um salto alto, ela acha que os telespectadores vêm, doutor Osório, mas não. Ela mete um salto alto e vem pro programa. Só que aí uma vez o carro teve que parar bem antes, vem ela correndo de salto. Ali não. São Olha, os que causos, né? Que perrengue, isso ninguém mostra. E é isso a TV Sim não mostra. A mulher tem uma habilidade, né? Tem. Correndo de salto. O Thiago falou ainda comigo: como que você vai chegar? Eu falei: calma que eu vou dar um jeito. Calma que eu Saí tô correndo. Osório, prazer tê-lo aqui conosco, novamente no programa. Você que faz total diferença na área trabalhista, principalmente em Linhares, com a Faculdade Faceli, já que é professor de lá. Tenho muitos conhecidos que estudam, já estudaram e todos gostam muito de Vossa Senhoria. Então, para a gente é sempre um prazer tê-lo aqui no programa para dar essa aula para todos os telespectadores. Olha, eu que agradeço. Retornar aqui para mim é uma satisfação imensa. São duas pessoas que, desde que eu cheguei em Linhares e conheci, sempre me acolheram muito bem. Aliás, não duas, né? A TV Sim como um todo, não só o Thiago e a Amanda. Mas para mim é uma honra, né? Eu vou deixar claro aqui para os telespectadores que o Thiago fica falando, rasgando essa seda aí, mas é puro carinho de amigo, né? Mas a gente tenta fazer por onde. Agora que eu estou na Faceli também como coordenador do curso do Direito, então isso me dá uma satisfação muito maior em estar aqui. Eu sei que o linharense assiste esse programa e eu queria só, antes da gente entrar no assunto, deixar claro uma coisa que me surpreende bastante. Eu não sou daqui, né, Thiago? Você estava falando ali, a cidade bonita, a cidade é linda. Eu até brinco em sala de aula que a cidade maravilhosa não é o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa é Muqui, que é de onde eu venho. Mas eu me apaixonei por Linhares. Tanto me apaixonei que meu filho é linharense.
Olha que Aí. bacana. Então, assim, agora meu coração tá dividido entre Muquira e Linhares. Mas eu agora, como coordenador do curso do Direito, eu me surpreendi com uma situação que eu achava que era rara e cada vez eu vejo que não é tão rara assim. Muitos linharenses não sabem que a Facel é pública e gratuita. 100% Né? gratuito. 100% gratuita. A pessoa não paga para fazer uma matrícula, não paga para fazer um semestre, não paga para fazer o curso inteiro, não paga para nada. Pra emitir Né? um diploma, pra Ela tirar só- cópia. Nem para emitir diploma, ela só vai pagar para comprar o lápis e o borracha e o papel e levar para estudar. É só isso que ela paga. Olha só que Né? bacana. Então, assim, isso é muito interessante. É muito interessante. Né? Porque- A gente poder fazer essa divulgação. E quando a gente fala 100% gratuita, é porque tem faculdade que é pública, mas tem uma parcela ali que você tem que pagar todo mês. Exato. Na Facel não, é 100% gratuito e está à disposição da sociedade. E é um ensino de excelência, né? Excelência, cada vez mais reconhecido, né? Na verdade, nesse ponto aí, eu até não ia falar isso não, mas já que vocês perguntaram, né? Vamos puxar o jabá aqui para a Vamos. Facel um pouquinho. Eu posso falar, por exemplo, nós temos 3 cursos: Pedagogia, Administração e Direito. A administração, cada vez mais a gente vê alunos saindo e montando empresa dando certo. Na pedagogia, os alunos já saem concursados. Eles têm 8 períodos, no 7º, a maioria já está concursada. E no direito, nós estamos hoje, se a gente não contar a Vitória, nós somos a melhor faculdade do estado. Se a gente contar a Vitória, a gente está ali entre as 3. Só quem bate de frente com a gente é a UFES e a FDV. E ainda assim, bem equilibrado. Não é uma coisa muito para trás, não. Às vezes a gente passa na frente da FDV, às vezes eles passam da gente, e a gente está chegando lá. Isso daí, com certeza, é muito empenho da instituição e principalmente os alunos, né? Os alunos que fazem a faculdade. A OAB, então, nem se fala. Nós ganhamos recentemente o Mérito Acadêmico, que é um prêmio que a OAB nacional dá para pouquíssimas instituições no Brasil. Né? Se eu não me engano, só 13% das faculdades do Brasil tem, e nós somos uma delas. Né? Então, assim, é muito orgulho estar ali na Facel, não só como professor, mas como coordenador. E fazer parte dessa instituição pública e acessível a todo mundo, de fato, é motivo de orgulho. 70% de cota é acessível demais. Olha só. É acessível demais. Inclusive, recentemente teve uma aluna que fez um estudo, vai ser publicado agora, que nas cotas são 70% de cotas sociais, não existem as cotas raciais. Porém, os 70% sociais já englobam os raciais. Então, assim, a Facel é inclusiva até nisso. Então, a gente fica com muito orgulho. Que bacana. Parabéns a todos os envolvidos que fazem essa faculdade prosperar cada vez mais. Manda, Nós tem temos aqui seu currículo também, né? Fala o currículo, Que é Amanda. bem Pode... extenso. E tem que falar porque é merecedor. Exatamente. Vamos lá. Mestre em Processo, Constituição e Justiça pela UFES, graduada em Direito pela UFES, professor adjunto de Direito Material e Processual do Trabalho da Faculdade Municipal de Linhares, coordenador do curso de Direito da Faculdade Municipal de Linhares, professor de Direito Material do Trabalho do Centro Universitário Castelo Branco, membro da Comissão Estadual de Estágio e Exames da Ordem da OAB Espírito Santo, membro da Comissão Estadual de Direito do Trabalho e membro da Comissão Temporária de Revisão do Regimento Interno da OAB Espírito Santo de 2021 e sócio do escritório Vinhas Menezes Neto, advogado do Espírito Santo. Tá bom que é mais, Amanda. Rapaz, Mas Osório é fera, é merecedor sem dúvida nenhuma. Eu agradeço a deferência. Isso aí. Osório, agora vamos aqui para o nosso tema, porque assim, quando a gente fala direito do trabalho, envolve todo mundo. Envolve o empresário, envolve o funcionário, envolve o concursado, envolve o funcionário que a gente fala de todos os tipos, né? Sim. Então, assim, é um tema de extrema relevância para a população. E aí, quando que foi o início do direito? Eu sei que é muita coisa, não dá para a gente falar sobre tudo, mas de forma bem sintetizada. Quando o direito do trabalho passou a existir mesmo na vida real das pessoas e chegamos até o momento atual. Se você estivesse falando com um professor de direito civil, você ia mais longe do que eu. Porque o direito como um todo, né, a gente se inspira muito no direito romano. Então, assim, são mais aí de 2000 anos. O direito do trabalho, não, ele é mais recente. Né? Ele vem a se desenvolver enquanto um direito específico que sai fora do direito civil, né, que puxa ali e abre uma autonomia, principalmente a partir da Revolução Francesa. Mas especialmente com o incremento da Revolução Industrial. Porque o que acontece? Na Revolução Francesa você tem aqueles 3 ideais que as pessoas falam mais ou menos, né? Que a gente sempre lembra, liberdade, igualdade, e o pessoal fala fraternidade, mas na verdade era propriedade.
né? Porque naquele momento o Estado ele via a propriedade como algo absoluto. Então, se eu sou um proprietário de algum imóvel, de alguma empresa, de alguma coisa, aquilo é meu, eu faço com aquilo que eu quiser, mesmo que toda a população sofra com o que eu estou fazendo. Então, existia uma questão que não dava às pessoas uma obrigação social com sua propriedade. E isso daí se intensificou com a Revolução Industrial, por quê? Porque na época da Revolução Industrial, a população da Europa era muito pequena. A gente tinha vindo de uma Idade Média, com peste negra, com várias doenças, e os alimentos eles não eram muito produzidos e nem muito comercializados. Com a Revolução Industrial, você tem a criação de várias máquinas, inclusive a vapor. E aí você consegue fazer um comércio muito mais intenso, você consegue produzir muito mais e a população naturalmente cresce. E naquela época, os casais, né, eles viam o filho como uma forma de aumentar a renda. Então era muito comum a gente ter casais com muitos filhos, né? A gente não precisa nem de muito longe, a gente lembra aqui de parentes nossos mais antigos, né? Cada um com 20 irmãos, com 30, né? Coisa que antigamente era mais comum e hoje em dia é impensável. E naquela época tinha muito disso. Então o que aconteceu? As indústrias crescendo com pouca mão de obra, isso foi mudando, porque cada vez mais nascendo gente, a mão de obra ficou também muito numerosa. Ela estando muito numerosa, os empresários já não sabiam mais o que fazer, porque no início era mais trabalho do que pessoa. Depois passou a ter mais pessoa do que trabalho. Então, o empresário, ele obviamente ele vai visar o lucro, então ele começou também bom, já que eu tenho muita gente para contratar, eu vou começar a contratar mais barato. Eu posso fazer aquela negociação, se você não quiser trabalhar para mim, eu contrato outro, né? Então, o empresário ele começa aí naturalmente, né, como a gente está vivendo essa ideia da Revolução Francesa, do Estado dizer deixe fazer, deixe passar, né, o liberalismo absoluto. Nós não vamos interferir de maneira alguma, a não ser que seja para proteger a sua propriedade. Era essa que é a interferência do Estado da época. Então, nesse momento, você tem essa liberdade total para o empresário, e o empresário também não tem muita noção das consequências dos atos dele, é tudo muito novo, e ele acaba simplesmente colocando pessoas para trabalhar, crianças para trabalhar em mina de carvão, desenvolvendo câncer com 12, 13 anos. Você tem relatos em livros de direito do trabalho de crianças trabalhando em fábrica de fósforo. Criança, você não deixa o seu filho ficar perto do isqueiro, né? A criança estava trabalhando na fábrica de fósforo 23 horas por dia. Porque uma hora tinha que descansar, né? Olha o pensamento da época. Então, assim, as pessoas... Era tudo muito novo, ninguém tinha muita noção de limites. E aos poucos, né, principalmente depois do desenvolvimento de várias guerras, né? Tivemos a Primeira Guerra Mundial, depois das guerras de independência de alguns países. E nesse momento a gente percebe o seguinte: as pessoas que sobrevivem a esses conflitos, elas começam a ser exploradas dentro das suas próprias casas, né, pelos seus empregadores, de uma maneira que totalmente indigna. E aí elas começaram a perceber o seguinte: direito do trabalho a gente só conquista se for na luta ou no medo. E quando eu digo luta mesmo, né? Luta mesmo. Porrada. Eu não queria falar a palavra, mas em sala de aula eu falo, é na porrada ou no medo, né? É assim que se conquista. E aí o que acontece? Você tem esse movimento, eu até brinco em sala de aula, que você começa toda a relação de trabalho, você tem o empregado e o empregador, porque o empregador tem os meios de produção na mão, e é ele que ordena tudo, o empregado tem que obedecer. Então o empregado ele fica com a manifestação de vontade dele, de certa forma, né, diminuída. Uhum. Então, para que existe o direito de trabalho? Como é que foram conseguindo o direito de trabalho? Eles foram vendo que esse negócio não estava legal, falaram assim, então vamos criar direitos? Vamos. Quem é que precisa de direitos? O empregado. Vamos criar direito para o empregado. Vamos criar deveres? Vamos. Para quem que a gente vai criar deveres? Para o empregador. E aí, se a gente cria direito para o empregado, deveres para o empregador, vai chegar uma hora que você equilibra os dois. Se você equilibrou os dois, está ótimo. Só que, como eu disse, era tudo muito novo. Então, em alguns lugares, o que aconteceu? Você foi dando direito, deveres, e a empresa faz o quê? Quebra. E aí, se ela quebra, você tem no direito de trabalho e no direito de suicídio. Não pode ser assim. Então, o direito de trabalho não serve para isso. O direito de trabalho, na verdade, ele, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um direito de pura proteção. Ele é um direito de proteção porque as coisas começam assim. Você tem que proteger quem está aqui. Mas ele não é de pura proteção. Ele é um direito de equilíbrio. Você protege até que a situação fique igualitária, né?
Então, essa que é a ideia do direito do trabalho. Então, ele vem surgindo aí, principalmente depois da Revolução Industrial, quando as pessoas começam a fazer esses movimentos, né? Principalmente greves. Aí você surge, na época, os movimentos mais radicais, como os anarquistas, os marxistas e tudo mais. E isso daí vai se amoldando com o tempo. E até hoje a gente está nessa briga, né? Capital e trabalho. Uma hora um tá por cima, outra hora tá por baixo, né? Até pouco tempo atrás o X-Trabalho era protecionista demais, ela traz um sentimento nos empresários de muita injustiça, e aí os empresários vão lá e fazem a reforma trabalhista, que de certa forma tem muita coisa boa, mas a gente vê que grande parte ali para não dizer a maioria, com certeza, a maioria não é tão boa assim, na tentativa de voltar esse equilíbrio. E aí, como a gente não tem muito parâmetro, a gente fica nessa. Uma hora para um lado, outra hora para o outro. Tentando equilibrar. Tentando equilibrar, mas cada um vai ter uma visão de mundo e às vezes você vai achar que está equilibrado para um lado, você vai achar que está para o outro. E a gente vai lidando com isso na política também. Felizmente a pessoa acha que está equilibrado quando tá bom pro lado dela. Né? Exatamente. Quando há o desequilíbrio. Mas, doutor, quais são os requisitos para uma pessoa ela ser considerada como funcionário? Empregado, no caso? Isso, carteira empregado. assinada. Uhum. Então, na verdade é o seguinte, para ser trabalhador basta ser pessoa física. Você é pessoa física, prestando serviços a outra pessoa, né? Seja ela física ou jurídica, seja gratuitamente ou recebendo, você já é trabalhador. Para ser empregado, você precisa obedecer 4 requisitos ao mesmo tempo. Não basta que você seja só pessoa física. A CLT ela trata do empregado e do empregador nos artigos 2º e 3º, e ela diz o seguinte, que o empregado é aquele cara que vai ter esses 4 requisitos ao mesmo tempo. Pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade. O que significa isso? Pessoalidade no sentido de ser pessoa física. Para ser trabalhador precisa ser pessoa física. Se você tiver uma empresa trabalhando para outra empresa, isso é uma relação comercial, uma relação de consumo, qualquer outra coisa, menos emprego, menos trabalho. Né? Então, para ser emprego, você tem que ter essa pessoalidade, tem que ser uma pessoa física. E mais, a TV5 contratou a Amanda para estar aqui e contratou o Thiago para estar aqui. Né? Então, vamos supor que vocês fossem empregados, eu não sei como que é a relação de vocês, mas vamos supor que fossem. Se fosse mesmo empregado, ela não queria que o pai do Thiago estivesse aqui, ela não ia querer que o irmão do Thiago estivesse aqui, não ia querer que o pai da Amanda. Eles querem quem? Thiago e Amanda. Ou seja, é um contrato que a gente fala que ele é intuito personae, ou seja, aquele contrato personalíssimo. Que só a pessoa contratada é aquela que vai exercer, né, o serviço. E é claro, posso ser substituído? Posso. Se o empregador concordar e for uma coisa eventual, não tem problema nenhum. Mas a regra é você que eu estou contratando, então é você que eu preciso para trabalhar para mim. Eu não quero outra pessoa. Né? Então a pessoalidade seria essa dualidade, né? Ser pessoa física e ser aquela pessoa física, né? E não outra. Né? Em relação à habitualidade, já é uma situação mais subjetiva. Né? A gente não tem na lei um requisito objetivo para dizer assim, olha, trabalhar assim é habitual, trabalhar assado não é. Né? O mais próximo que a gente tem disso, que as pessoas às vezes confundem um pouco, é o trabalhador doméstico. Né? Que o empregado doméstico, na lei dele, fala que aquele que trabalhar mais de 2 dias, com esses 4 requisitos, e mais alguns que o doméstico tem, né, será regido por aquela lei, ou seja, será considerado empregado doméstico. Mas isso eu até falo em sala, que é só um parâmetro também. Né? Já vi decisões de tribunal reconhecer trabalho doméstico de pessoa que trabalhava 2 dias por 20 anos. Vai dizer que isso não é habitual. Vai dizer que isso não é contínuo. Né? Então, assim, é sempre o caso concreto que vai acabar mandando. Mas o fato é, para a gente saber quem é o habitual, a gente tem 4 teorias que a jurisprudência e a doutrina utilizam, que são as teorias do evento. E aí nenhuma delas te dá a resposta, mas elas te ajudam a entender quem é quem. Então, por exemplo, tem a teoria dos certos eventos. A pessoa que está em todos os eventos da empresa, ou na grande maioria, normalmente vai ser o habitual. Aquela que só aparece de vez em quando, que a gente costuma ver que é o freelancer, né? Esse daí vai ser o eventual. Tem a teoria da descontinuidade, que tem muito a ver com rotina. Aquela pessoa que trabalha com rotina normalmente é habitual. Aquela que não tem uma rotina muito identificável já costuma ser eventual. Tem atividade fim e atividade meio. Normalmente quem está na atividade fim é o empregado, é o habitual. Quem está na atividade meio, nem sempre, costuma ser mais eventual. E a fixação, que é a última das 4, que também, mais uma vez, é só um parâmetro, né? Se você trabalha com exclusividade para um lugar, normalmente você é habitual. Se você trabalha em vários locais, né, tem mais chance de você não ser.
Enfim, você junta as 4 teorias e analisa o caso concreto. Já é bem subjetivo, mas a ideia de habitualidade é aquela que a gente tem mesmo, de pessoa que normalmente está trabalhando para aquela empresa ali, com uma certa rotina, né? Com um tempo considerável, e assim a gente vê o requisito da habitualidade. Ainda tem mais 2 requisitos, né? Que seriam... Isso. Subordinação e onerosidade. A gente deixa aí para o segundo bloco. A produção já chamou aqui, Já? o ponto eletrônico já chamou a atenção. Mas a gente volta porque a hora que a gente finalizar os requisitos, que é a parte mais importante, né? E o doutor Osório tá falando tudo e muito mais. Sim. A gente vai falar do Uber, de uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho. Então fique com a gente um minutinho, voltamos já. Voltamos ao segundo bloco do nosso programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. O tema de hoje é direito do trabalho. E para isso a gente está falando muito sobre os requisitos do vínculo de emprego. Como saber se aquela relação que você está tendo se caracteriza ou não ali com você seria funcionário ou patrão. Não dá para... Dá para saber, se escutar o doutor Osório aqui falando. Dá para isso, doutor Osório, que além de um excelente advogado, é professor da Faculdade Municipal de Linhares, de Direito do Trabalho, hoje coordenador do curso de Direito. Então, assim, ficaram 2 requisitos ainda, né, para serem abordados. Isso. Quais seriam? É a subordinação e a onerosidade, né? Só para a gente ir no foco, né, que é mais a subordinação, pra gente, o assunto que a gente vai chegar depois, a onerosidade ela é vista muitas vezes pelas pessoas como unilateral, como se fosse só uma parte que tivesse onerosidade, né? Porque a gente pensa em onerosidade, a gente pensa em oneroso, pensa logo em dinheiro, e a gente fala assim, na relação de trabalho, quem tem onerosidade? O empregador, né? O empregador tem que pagar, mas tem a onerosidade do empregado também. O empregado, ele tem que prestar serviço. Né? Ele não recebe só porque ele chega lá, tem a carteira assinada e dá um sorriso. Ele precisa prestar o serviço. É claro que a gente não paga pelo serviço prestado. Tem casos que a gente paga sem ter esse serviço. A gente paga domingo, a gente paga feriado, a gente paga férias. Mas a gente tem um contrato que determina que sempre que não for uma exceção, o empregado tem que trabalhar. E aí, diante desse trabalho e do próprio contrato, o empregador paga. Então, a onerosidade é essa via de mão dupla. É o pagamento, mas também é a prestação. Porque prestar serviços é oneroso ao empregado. Né? Isso gasta força de trabalho, é tempo de vida. Né? Então, isso também é um gasto. Né? Então, a onerosidade é basicamente isso. Por isso que a gente fala que o trabalho voluntário ele tem quase todos os requisitos do vínculo. Mas ele não tem a onerosidade do empregador, porque não paga, é voluntário. Né? Da mesma forma, eu digo o seguinte, se você está recebendo e não está prestando serviço, o nome disso é doação. É verdade. Né? Então não vai ser vínculo de emprego. Então, a onerosidade ela tem essa bilateralidade. Já a subordinação, ela talvez seja aquilo que a população mais confunda. E eu não digo população do ponto de vista de ser população mais pobre, mais com menos acesso à educação, não. Estou falando toda a população. Quem não é do direito tem o costume de entender errado a subordinação. Porque quando a gente... A reforma trabalhista ela se baseia na subordinação que não existe, por exemplo. Né? Porque quando a gente pensa em subordinação, eu costumo brincar lá na faculdade, eu sempre uso um professor um professor amigo, óbvio, todos a gente tem uma relação muito boa, então eu sempre uso um professor para ficar brincando, eu falo assim, fulano é rico. Ele tem muito mais dinheiro, por exemplo, do que uma faculdade particular. Né? Mas se ele for lá trabalhar na faculdade particular, ele vai ser subordinado. Ou seja, subordinação não tem nada a ver com dinheiro. As pessoas acham que tem. Né? Não, fulano é subordinado porque tem dinheiro. Mas peraí. Vamos pensar no Neymar. Se o Neymar voltar hoje para o Santos, falar assim, quero encerrar a carreira no Santos. Quem tem mais dinheiro, Neymar ou Santos? Neymar. O Santos tem tanta dívida, o Neymar tem mais dinheiro. Brasil ou Neymar? Olha, mano. Vou falar com o presidente. Eu tô sendo sincero. O Neymar tem mais dinheiro que o Santos hoje. Né? O Santos hoje tem uma dívida imensa. Então, por conta disso, então, o Neymar não tem subordinação com o Santos? Vai ter sim.
Se ele não treinar, ele vai ser punido. Se ele não for para concentração, ele vai ser punido. Né? Então, a subordinação não tem nada a ver com dinheiro. Né? Por outro lado, também não tem nada a ver com técnica. Eu posso muito bem ser um pedreiro, empreendedor, e contratar um engenheiro para fazer minhas obras. E aí, obviamente, na técnica, talvez na técnica e prática eu saiba mais que ele, mas na parte estrutural, na parte teórica, ele vai saber mais que eu. Então, a capacidade técnica dele é maior do que a minha. Eu sou um pedreiro, ele é um engenheiro. E, mesmo assim, ele vai se subordinar a mim. Né? Ou seja, também não tem nada a ver com técnica. E são os dois grandes erros da reforma trabalhista, de trazer... tem hoje em dia doutrina que usa um termo que eu acho muito errado usar, que é o termo empregado hipersuficiente. Não existe esse empregado. É a mesma coisa, seria a mesma coisa que a gente falar entrar para fora. Né? Não tem como, é contraditório. Ou é empregado ou é hipersuficiente, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque a hipossuficiência do empregado não tem nada a ver com dinheiro, nem tem nada a ver com técnica. É uma subordinação jurídica. E o que seria essa subordinação jurídica? Ela é um tripé. Se você olhar direitinho, no artigo 2º da CLT tem uma parte que ele fala que o empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos assumindo os riscos do negócio, ou seja, o empregador é quem assume os riscos do empreendimento. Né? Então, quando ele assume o risco do empreendimento, isso quer dizer o seguinte: se a empresa der muito, muito certo e ele ficar rico, ele ficou rico sozinho. Os empregados têm ali o salário deles igualzinho, garantido. Ele pode até dar um aumento, né, ficar feliz e tudo mais, mas ele não tem essa obrigação. Né? Ele vai ficar rico sozinho. Por outro lado, se ele quebrar também, ele quebra sozinho. Os salários dos empregados vão continuar iguais. Né? Vão continuar devidos. Ele vai enfrentar um processo de falência. Os empregados, inclusive, têm preferência para receber. Né? Então, assim, o empregador, ele é... O testa de ferro da relação de emprego. Assume o risco de tudo. Ele assume o risco de tudo. Né? O empregado ele só precisa trabalhar e cumprir o contrato, que ele vai ter tudo ali. Se o empregador cumprir o contrato, não quer dizer que ele vai continuar existindo. Ele depende de uma série de fatores. Ele assume muitos riscos. Então, o que a CLT pensou? Ela falou assim, já que você está assumindo esse monte de risco, vamos fazer o seguinte, deixa eu deixar a bola com você. Eu costumo brincar do exemplo do dono da bola. Quem já foi criança e jogou bola aí sabe que sempre tinha um dono da bola que ele falava assim, se eu não entrar no melhor time, ninguém joga. Meu pai falava se não que for ele do meu jogava jeito, porque ele era o dono da bola, porque ele não jogava muito bem. Se não for assim, ninguém joga. E todo mundo obedece, né? Então, assim, o empregador é o dono da bola. Ele falou, se não for do meu jeito, ninguém vai brincar. Né? Então, assim, o empregador, ele tem, nesse tripé que eu vinha falando, é ele que organiza a relação de trabalho. Ele que vai escolher qual é o segmento da economia que ele vai seguir. Se ele vai ter uma loja de presentes, se ele vai ter um supermercado, se ele vai ter uma biblioteca, o que for. Ele que escolhe o segmento que ele vai seguir. Ele que escolhe onde vai funcionar a empresa dele. Ele que escolhe quem ele vai contratar, quem ele vai dispensar. Ele que escolhe os horários que vão funcionar, né? Ali na empresa dele. Então, ele que escolhe tudo, ele que organiza tudo. Né? Mas não adiantaria nada ele organizar tudo e deixar todo mundo fazer o que quisesse. Então aí vem a segunda parte do tripé. Ele precisa também ter o poder de fiscalizar. Né? Esse poder de fiscalizar, inclusive, que muitas vezes é um poder dever. Por que dever? Porque muitas vezes na fiscalização tem certas fiscalizações que a lei determina que ele faça como um dever. Principalmente aquelas ligadas à higiene e segurança do trabalho. Né? Saúde e segurança do trabalho. Mas ele é obrigado a fiscalizar. Ele que vai fiscalizar se realmente o segmento da economia que ele escolheu está acontecendo, se o horário está sendo cumprido, se todo mundo está tratando os clientes com urbanidade. Ele que vai analisar se o trabalho está sendo feito de maneira correta. Né? Por que ele tem esse poder de fiscalizar? Porque se der ruim, se der problema, o problema é dele. Ele está assumindo tudo, então ele tem que ter esse poder. Né? Mas aí eu brinco na turma o seguinte também, beleza, então eu organizo tudo, fiscalizo tudo, daí vai o Thiago e começa a fazer as coisas erradas, eu olho pra ele e falo assim, Thiago, não pode fazer isso, Thiago. Ô, Thiago, meu Deus, adianta só eu ter organizado e fiscalizado? Nada. Eu tenho que poder também o quê? Dar um puxão de orelha no Thiago. Eu tenho que ter o poder disciplinar, né? É o poder de punição. E aí esse poder de punição... é um poder que tem que ser exercido, obviamente, com muita responsabilidade. A gente não pode ser desproporcional, a gente não pode punir a qualquer custo, né? Tem que obedecer sempre que possível uma gradação de punições, né? Você vai sempre dar mais
leve para mais pesada, sempre As que formas possível. corretas. Nem sempre vai ser possível. Às vezes a situação é tão gritante que você já vai para punição maior, mas isso daí vai depender do caso concreto. Né? Eu costumo brincar assim, você pegou a pessoa furtando do caixa do supermercado R$50 mil. Você vai dar uma advertência nela? Não tem sentido, você já vai pra punição maior. Só pra roubar né? mais 50. Não dá, né? Mas assim, você pegou a pessoa no supermercado cochilando. Você vai mandar ela embora por justa causa? Calma também, né? Sim. Dá uma advertência, fala, meu filho, o que tá acontecendo com você? Você tá com algum problema de saúde? Vamos ajudar você. Tem um Red Bullzinho ali, ó, toma. né? Então, assim... Toma, mas anota, né? Lembra de anotar, viu? Você Toma pega... um cafezinho que é melhor. Então, assim, a punição também faz parte desse tripé. Então, percebam, não interessa se eu sou rico, ou se eu sou inteligente, ou se eu tenho capacidade. O fato é, se eu sou empregador, eu organizo, eu fiscalizo e eu puno. Tem limite para tudo isso, óbvio. Tem limite para tudo. A própria lei é limite para tudo isso. Mas uma vez que eu fizer essas três, que eu observar esse tripé, eu tô realmente exercendo ali uma subordinação jurídica. E aí vem a grande dúvida de todo mundo, que é assim, tá, Osório, mas vamos para a prática. Se você olhar os contratos civis, todos eles têm organização, fiscalização e punição. Qual a diferença, então, do civil pro empregado? Aí é que tá, hierarquia. Né? O Brasil, na subordinação jurídica, ele adota duas teorias. Ele fez uma mescla de duas teorias. A teoria francesa e italiana e a teoria alemã. Né? Na teoria francesa e italiana, a gente tem essa ideia de instituição, empresa enquanto instituição, em que todo mundo que está ali naquela instituição, ele se coloca naquela organização e se subordina a quem está mandando. Né? E a teoria alemã, ela vai para o lado que foca mais na parte hierárquica. Né? Você, na empresa, você tem uma hierarquia. Você é uma pessoa que trabalha ali, você tem um encarregado que está acima de você, você tem um gerente, você tem um empregador. Essa escala, né, essa hierarquia, ela é uma diferença enorme do direito civil. E se você prestar atenção, por exemplo, o representante comercial, que é um trabalhador autônomo, ele não é empregado, ele é regulamentado por uma lei, né, que é de 65, se eu não me engano. Eu lembro até o número dela, é 4886, agora o ano... Se eu não me engano, é 65. 65. É 65, né? Então, aí, essa lei, ela é uma lei civil, né? Inclusive, eles são julgados na justiça comum, eles não são julgados na justiça do trabalho, né? São trabalhadores autônomos. E aí, quando você tem um representante comercial, a grande diferença dele para a maioria dos autônomos é que ele costuma ter uma dependência econômica com a marca representada. E aí que eu falo, subordinação de empregado não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com dinheiro, né? Então, o representante comercial, o que acontece com ele? É claro que ele tem uma organização que vem da marca, a marca já passa para ele quais são os preços, já passa para ele qual é o lugar onde ele pode atuar, mas a marca não vai falar com ele assim, ó, fulano, você tá trabalhando de tal hora até tal hora, tem que usar uniforme, tem que tratar a pessoa assim ou assado. Não pode. Porque se fizer isso, aí você está estabelecendo uma hierarquia, e essa hierarquia te torna empregador. Né? Então, essa que é a grande diferença da subordinação trabalhista para a ideia de controle dos contratos civis. Bacana. Isso aí, tá vendo, Amanda? Aula? Que aula. Viu? Que aula, eu tô aqui prestando atenção. Eu vou aprendendo tudo, viu? Doutor, só aproveitar e mandar um abraço aqui pra Shirley, que está nos assistindo diretamente de São Paulo. Everton Langa também. Teve um abraço também do Diego, do Eduardo. Então, quem quiser ficar à vontade, pode mandar um abraço, a gente gosta, né? A gente gosta. É isso aí. O telefone é 996224547. Só dar uma conferida aqui. Eu acho que é melhor a gente chamar o intervalo e a gente volta ao terceiro bloco, único e exclusivamente para o caso do Uber, que é um caso recente. E também do caso do Uber, dá para a gente ver, no geral, as outras empresas e aplicativos também, como é que seria essa relação. Só fazer um adendo aí para quem me viu no meio do bloco, colocando a mão lá e olhando lá para o lado, é que eu mexendo no ar-condicionado. Primeiro a Amanda fala que estava quente. Aí depois eu começo a achar que tá frio. Aí eu vou mexer. É uma briga esse ar-condicionado toda quinta-feira. A gente chega aqui, tá ligado, tá frio. Aí eu desligo. Daqui a pouco tá calor. Aí desliga de novo. Só que eu dei uma olhada, eu vi que tava focado no Osório, mas na hora que eu estiquei a mão, a câmera abriu. Faz Acontece, parte. Ao vivo é assim mesmo. É isso jeito. daí. Fique com a gente, um minutinho, voltamos já.
Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. O tema de hoje é Direito do Trabalho. E agora, no último e terceiro bloco, nosso convidado, doutor Osório, vai falar bastante sobre um tema que, assim, tem muita discussão no Poder Judiciário, mas tem uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho, que é o maior órgão relacionado à justiça diretamente do trabalho. Agora falar relacionado ao Uber, né? A gente fala do Uber, é um aplicativo de carro similar ao táxi e que sempre gerou discussão. Então, Amanda... Essa relação, assim, do Uber, as duas perguntas logo, doutor, e aí você já vai... A relação do Uber, ela é considerada ou não como um vínculo? E a outra é que o TST decidiu recentemente, quando teve uma decisão recente quanto ao Uber. Mas isso também vale para os outros aplicativos? Certo, vamos lá. Vamos lembrar de como começou, né, essa ideia dos aplicativos que são semelhantes a táxi. No Brasil, o táxi sempre teve um preço um tanto elevado e nem sempre em todos os lugares, a gente tem sempre muitos taxistas bacanas e bons e tal, mas nem sempre a gente tinha também um melhor atendimento. E aí veio esse aplicativo e deu uma oportunidade de qualquer pessoa, até mesmo quem não conseguisse ter uma placa de táxi, né, qualquer pessoa praticamente consegue ser motorista e ganhar o dinheiro dele fazendo ali as viagens como se taxista fosse. A grande questão é que quando esse aplicativo surgiu, ele surge com uma ideia bem liberal e bem liberada, né? A pessoa que dirige por esses aplicativos, o principal que veio para cá foi a Uber, né? Ela dirige com total liberdade de escolher quando ela quer dirigir, quando ela quer pegar, quando ela não quer pegar. Se tiver um local que ela não acha interessante ir, ela pode simplesmente se negar, né? E isso daí nunca foi objeto de nenhuma discussão ou penalização pela Uber. A grande questão era, a Uber basicamente dizia, quer dirigir aqui comigo? Beleza, você vai precisar ter uma CNH, né? Vai precisar se registrar aqui comigo para eu saber quem é que está trabalhando com o meu aplicativo, até porque eu também tenho uma imagem a zelar. E você passou para mim essa sua identificação, mostrou que você tem CNH. Eu vou te disponibilizar os meus clientes que procuram o meu aplicativo e a gente divide a grana. É basicamente isso. Né? Você tem uma situação que foge muito daquela ideia hierárquica que eu vinha falando no bloco anterior. Eu faço a captação de clientes e você presta o serviço. Do jeito que você quiser. Você vai fazer no horário que você quiser. Inclusive, com a chegada de novos aplicativos, muitos motoristas eles faziam o seguinte, se no local tivesse com muito motorista do aplicativo X, eles desligavam o aplicativo e ligavam o outro. Né? Isso era muito comum. E aí o que acontece? Você viu uma grande liberdade. E ao mesmo tempo que você tinha essa grande liberdade, muitas pessoas começaram a ganhar dinheiro com isso e acabaram ficando, entre aspas, escravas disso. Né? Elas acabavam ficando dependentes do aplicativo para manter sua renda. Aí a gente entra na subordinação financeira que eu falei no bloco anterior. E aí essa subordinação financeira fez com que os aplicativos cada vez mais, aos poucos, é claro, fossem explorando isso. E aí você tinha umas condições de trabalho bem precárias desses trabalhadores, porque no Brasil a gente não tem lei específica que resguarde direitos de trabalhadores autônomos. Né? Basicamente, a gente tem a do representante comercial, que é a grande lei dos autônomos, mas é só deles, só do representante comercial. O motorista autônomo não tem esse tipo de lei. Né? Então, o que acontece? Nesse momento, não tinha vínculo de emprego. Você tinha, sim, um trabalho coordenado, você tinha um trabalho para-subordinado, mas você não tinha um trabalho hierarquicamente subordinado. Não era emprego. Inclusive, tanto que não era emprego, que nenhum tribunal, ou a grande maioria dos tribunais, não reconheciam. O próprio Tribunal Superior não reconhecia em hipótese alguma. O problema é que de uns tempos para cá, aí eu vou focar na Uber, a Uber começou a mudar. Ela começou a exigir que a pessoa deixasse ligado o aplicativo, começou a exigir uma certa frequência, começou a olhar as notas que o motorista ganha pelo aplicativo e começou a punir aqueles de baixa nota, dando corridas piores, por exemplo. Né? Então começou a estabelecer uma verdadeira relação de hierarquia em que a pessoa ficava, não uma ordem direta, mas ela ficava estruturalmente, quem tem uma coisa que a gente chama de subordinação estrutural, e estruturalmente ele acabava obedecendo.
as regras da Uber. Ou seja, atendendo mais aqueles requisitos que você havia dito. Atendendo completamente. Tanto é que nessa decisão recente, que ela é de abril desse ano, o ministro Maurício Godinho Delgado, ele destaca ponto a ponto essa evolução, né? Esse monte de coisas a mais que foi trazido. E ele fala, por causa disso, hoje eu entendo que é emprego. Quer dizer, o tribunal não mudou de ideia. O que mudou foi a Uber. Ela que mudou de forma de agir. Né? O tribunal falou, realmente, do jeito que era antes, eu concordo, não era emprego. Hoje virou. E os outros aplicativos? Aí a gente vai ter que analisar o caso concreto, se eles estão fazendo a mesma coisa que a Uber está fazendo, ou se eles estão ainda naquela pegada de dar liberdade. Então, assim, se o aplicativo não quiser hoje formar um vínculo de emprego, ele tem que focar nessa liberdade do trabalhador. Né? Como era anteriormente. Como era anteriormente. Né? A Uber, provavelmente, como ainda é uma decisão isolada, talvez ela já esteja pensando no que fazer, mas talvez ainda não vá mudar de imediato. Mas se muita gente começar a entrar com essa ação e começar a dar certo como deu essa, é muito provável que ela volte aos costumes anteriores. Né? Mas por enquanto, então, essa decisão foi exclusivamente para Uber. Para Uber e para uma pessoa em específico, né? Ah, sim. Só que assim, tem um ponto muito relevante que é do ministro Godinho, né, que a gente fala. Então, ele tem uma força muito grande no Tribunal Superior do Trabalho. Ele é autor dos melhores livros da área, ele é um cara um ministro... Muito conceituado. Muito conceituado. Então, e se ele dá uma decisão dessa como forma de uma aula, explicando como é que era antes, como é que é o regime atual, e por isso ele considera uma relação de emprego, provavelmente os demais ministros seguirão a mesma linha dele. Inclusive foi um acórdão, né? Já teve alguns ministros, já tiveram alguns ministros que concordaram. Não foi de forma monocrática. Não, foram alguns ministros com ele. É que ele foi o relator, por isso que o nome dele aparece, né? Ainda mais tão descritivo, né? Como vocês haviam dito aqui. Citando cada ponto entre as mudanças e tudo. Então aí fica mais... Então é isso. Se você estiver colocando alguém em seu aplicativo, independente, né, Osório, se for de algum similar táxi ou qualquer outro, questão você ver se aquela pessoa está ou não preenchendo os requisitos do vínculo de emprego. Quem quiser saber mais, tem que saber mais não. Quem quiser ver novamente, tem que assistir de novo o programa, que amanhã tem reprise e domingo também. Doutor Osório, bate-papo bom. Passa muito rápido, inclusive o primeiro bloco em específico é o bloco mais cheio. A gente tomou um susto, a gente foi olhar, já estava na hora da gente fazer o intervalo. Então, assim, a gente te agradece demais por ter vindo, ter trazido formação de qualidade para a sociedade. Eu gostaria que no final... Agora, você mandasse um recado para as pessoas que sonham em fazer direito ou para as pessoas que estão cursando a faculdade de direito, já como um excelente professor que você é. Bom, obrigado pela parte do excelente, mas o recado eu acho que eu posso deixar para quem está fazendo direito ou para quem for fazer direito é que o direito ele é um curso que ele te abre um leque muito grande, você pode fazer muitas coisas. Recentemente a gente fez um evento lá na Faceli, a gente contou honradamente aí com a presença da Amanda para trazer uma parte do direito para os alunos conhecerem, mas o recado eu acho que eu posso trazer, que é uma coisa que tem se perdido um pouco ultimamente, é que quem vai fazer direito, aí talvez não seja nem um recado para o direito, talvez seja um recado para qualquer curso. Preste atenção na responsabilidade social do que você vai fazer depois. Né? A gente existe hoje muito servidor público, e aí eu estou falando de todo mundo, estou falando de Ministério Público, de juiz, de analista, de alguns advogados também que ganham uma fama e depois também largam um pouco a mão, né, da responsabilidade. Prestem atenção um pouco que a gente não está lidando com uma discussão bonita, a gente está lidando com as vidas das pessoas. Né? E a gente não pode, até brinco, né? A gente não pode passar no concurso e transitar em julgado a gente. Né? A gente tem que continuar estudando, a gente tem que continuar prestando atenção, a gente tem que continuar sempre olhando que do outro lado tem uma pessoa. Né? E hoje, com tudo eletrônico, às vezes as pessoas estão esquecendo disso. Então talvez acho que o grande recado seja isso. Para estudar na Faceli, vai ser uma imensa honra receber todo mundo que quiser ir lá, né? Nós temos, como eu disse, uma inclusão muito grande, são 70% de cotas, cotas sociais, e estudar na Faceli você só tem que saber uma coisa: entrar não é tão difícil, um pouco mais difícil é sair.
Isso aí. Porque para sair de lá tem que se dedicar. Tem que Então, estudar. a gente conta demais com o Linharense para entrar lá, se dedicar e transformar a Facela em algo muito melhor do que já é. Muito bacana. Eu agradeço pela participação de sempre, a companhia e a amizade também. Estamos sempre aqui, né, Thiago, toda quinta-feira. Bom demais, um Sim. compromisso que a gente segue à risca, né? Exatamente. Doutor, muito obrigada. É um prazer tê-lo aqui. E muito obrigada também pelo convite. Foi excelente lá na Facela. Adorei ter participado. Foram várias outras pessoas assim que admiro muito, de profissões também, de áreas do direito diferentes. E assim, foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Vou ver se eu conto com o Thiago na próxima. Pois é, Tamo verdade. Thiago junto. Estrela. Tamo Tem junto. que marcar na agenda É antes. só convidar que a gente vai, né? Não, mas eu fiquei sabendo do evento, foi muito bacana. Muito legal, vale Inclusive, muito a pena. Falando da Faceli, aproveitando, vai ter uma reforma da Faceli, né? Parece que vai melhorar a estrutura física. Também vai ter concurso público aberto lá. Então, assim, Sim. tem muitas novidades, tem que ir acompanhando. Tem mais gente que participou aqui pelo YouTube, também mandou mensagem. A gente agradece a todos, principalmente por terem nos acompanhado até o final. Lembrando, né, Amanda, que tem reprise amanhã, ou seja, o programa é ao vivo de todas as quintas, mas tem reprise sexta-feira de 6 às 7 da manhã. Domingo, a partir das 15 horas, os programas vão ao ar. E o nosso bate-papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.